Vamos falar um pouco hoje sobre petição inicial. Toda vez que alguém me procura no escritório para, enfim, demandar judicialmente, postular alguma medida judicial, tudo começa, na verdade, com um processo através de uma petição inicial, né? Isso tem, enfim, todo um disciplinamento do Código de Processo Civil a respeito dos pressupostos, dos requisitos que devem conter uma petição inicial, mas muito mais do que a descrição detalhada em relação a todos os acontecimentos que fundam aquele pedido, é necessário que exista um entrelaçamento entre a questão fática, o que aconteceu na vida daquela pessoa, e a situação jurídica, né? O contexto jurídico, aquilo que fundamenta. Na faculdade, muitas vezes a gente aprende que a peça inicial, enfim, eu tenho lá uma petição inicial que vai ter o endereçamento, né? Isso aí a gente acaba estudando também para a OAB, vamos dizer assim, uma fórmula pronta de confeccionar uma petição inicial. Então eu tenho o endereçamento, eu tenho a qualificação das partes, eu tenho enfim, o nome da ação. Às vezes existe um nome específico, às vezes eu vou criar de alguma maneira uma ação ordinária com pedido de tutela antecipada, enfim, outros requisitos que podem variar de acordo com o pedido que seja construído. E logo em seguida se passa, né, via de regra, nas petições que a gente vê aí, enfim, modelos e vai estudando e também decorrentes de um estudo através do que a lei determina que deve conter uma petição inicial, a gente vai ver a descrição fática, né, o dos fatos. E ali no dos fatos é necessário que seja feita uma descrição minuciosa de todos os acontecimentos, né, que envolvem o pedido judicial, né, o pedido que está sendo levado naquele processo. E aí, depois de todo esse detalhamento em relação à descrição fática, a situação dos fatos, é necessário que isso seja relacionado, seja fundamentado na lei, né? Na lei, enfim, decretos, portarias, toda a questão regulamentar que envolve fundamento jurídico, né, em todas as suas vertentes, que envolvem e que motivam aquele pedido judicial, né, aquele pedido de tutela judicial. No final a gente vai ter dos pedidos, e aí vai ter, vamos dizer assim, uma compilação do que se pretende com aquele processo, e é basicamente isso a petição inicial. E por que eu faço esse vídeo? Para falar do que comporta uma petição inicial, do que na verdade, de tudo que faz parte dessa petição inicial. Para dizer que quando um cliente, enfim, uma pessoa busca um advogado e com uma situação jurídica, seja ela qual for, ele vai levar a situação fática. O advogado vai precisar analisar tudo aquilo que foi dito, vai precisar analisar toda a documentação, e muitas vezes a documentação é extensa, dependendo da complexidade da demanda, dependendo da área que realmente está se postulando. É necessário que se faça uma análise dos documentos. Muitas vezes são necessárias algumas diligências para que se busque uma documentação complementar, ou o advogado, analisando o caso, verifica que é necessário alguma outra coisa que não foi trazida no momento inicial pelo cliente. E depois de fazer tudo isso, ele tem que construir e fazer essa relação entre a descrição fática, né, a situação daquele cliente, com a questão jurídica, né? Seria colocar dentro do fundamento, motivar, né, fundamentar o pedido, né, a situação fática, com o que a lei, enfim, resguarda, e demonstrar a violação do direito e pedir para que seja preservado, enfim, fazer a correlação entre os fatos, os fundamentos jurídicos e a documentação. Então, isso envolve muitas vezes, e é necessário que algum tempo seja empregado naquele estudo de caso para que a petição inicial realmente tome a forma e tenha a abrangência necessária para que ali na frente, depois de distribuir o processo, como a gente diz, de protocolar a petição inicial com os documentos, não seja necessário uma readequação. É claro que isso é possível, existe previsão legal de enfim, para que seja emendada a petição inicial, mas já demonstra às vezes uma fragilidade da própria postulação, né, do próprio pedido. É claro que isso por vezes acontece, é uma coisa normal, existe previsão inclusive para isso, né, mas na medida que se busca às vezes urgência naquela pretensão judicial, às vezes uma decisão, uma análise apressada pode acabar inviabilizando ou atrasando um pouco a decisão que se busca, né? Principalmente quando a gente está falando de alguma decisão liminar, a gente vai buscar uma liminar no processo.
Então eu faço esse pequeno relato, né, para que todo mundo que busca um advogado tenha o conhecimento do que envolve uma petição inicial e dos cuidados que se deve ter, porque todo o processo vai se desenrolar depois, a instrução, oitiva de testemunhas, a instrução do processo onde se vai produzir prova, tudo vai ser a partir do que foi pedido. Não tem como o juiz, lá no final, na sentença, ele proferir uma decisão que seja diversa do que o autor pediu no inicial. Então, eu diria que a peça mais importante é a petição inicial. E é raro uma petição inicial ter menos do que 3, 4 folhas, 5 folhas. Geralmente, dependendo da complexidade, ela vai ter 10, 12, 15 folhas. É claro que a doutrina, enfim, vamos dizer assim, o que se sabe, o que se estuda em relação à extensão de peças processuais, principalmente uma petição inicial, se postula que não seja uma coisa muito extensa, porque isso pode inviabilizar uma análise por parte do juiz, do seu assessor, da sua equipe, enfim. Tem que ser o mais objetivo possível, mas sem se desprender do que realmente é importante. Então a petição inicial, eu diria que é o momento mais delicado do processo, porque é ali que o advogado vai ter que conseguir costurar tudo que existe entre o mundo dos fatos, entre o mundo jurídico e entre as provas que são pré-constituídas, que já existem e vão ser juntadas no momento do processo, ou que vão ser requeridas, né, para que sejam produzidas durante o processo, né, e essa é a regra. Então eu faço essa breve contextualização do que envolve uma petição inicial. E por que eu faço isso? Porque muitas vezes clientes nos procuram com uma demanda que realmente tem a sua urgência, e a gente não descuida disso, a gente não ignora a urgência que cada pessoa tem dependendo da demanda, mas muitas vezes é necessário que se entenda que existe um tempo para a construção daquela petição inicial, que via de regra, aqui no escritório, com o que a gente trabalha, geralmente uma petição inicial vai ter mais ou menos 10 folhas. A gente procura ter esse parâmetro, assim, a não ser que seja uma coisa muito simples, é um juizado especial cível, o cara, enfim, um acidente de carro, uma colisão, onde não tem muita fundamentação jurídica, não tem muitos fatos, 3, 4 folhas às vezes é suficiente, mas via de regra uma petição inicial vai ter em média 10 folhas. Às vezes eu faço petições iniciais com 20, com 25, dependendo da complexidade daquela demanda. Mas fica a dica e fica essa orientação, esse esclarecimento, né, para o pessoal que é leigo e para quem às vezes está estudando, de todo esse, vamos dizer assim, desse mundo que existe por trás da petição inicial. Não é simplesmente, eu tenho um direito que foi lesado ou está supostamente sendo colocado em risco, eu preciso evitar isso, buscar a tutela do juiz. Não é um pedido em uma folha que é feito em 4, 5 linhas. A petição inicial, ela é uma construção e muitas vezes ela vai demorar algumas horas para ser realmente produzida. Então, um escritório que tem um fluxo de trabalho, ele já tem outras petições às vezes sendo construídas, já tem recursos, atendimentos, audiências, e por vezes, a partir do momento que tu busca o teu advogado para fazer uma petição inicial, a partir do atendimento e desse momento que tu vai levar as informações para ele, vai ser necessário alguns dias de espera para que realmente seja construída uma petição inicial, que, como eu disse, é uma das peças mais importantes do processo e que ela precisa ser muito bem elaborada. Fica essa dica, fica esse esclarecimento para todos os nossos clientes e para quem eventualmente tenha interesse em conhecer um pouco mais a realidade de como que começa esse fenômeno do processo judicial. Hoje é cada vez mais célere, né, mais rápida a prestação jurisdicional por causa dos processos eletrônicos. Enfim, existe uma agilidade em relação a isso. Eu vou distribuir um processo, eu não preciso ir até o foro para distribuir, eu consigo protocolar do meu escritório, através do EPROC ou de qualquer outro sistema, mas vamos dizer assim, esse trabalho que existe por trás de uma produção de petição inicial, ele realmente às vezes demanda algum tempo e é necessário que a gente entenda isso. E fica como um esclarecimento e peço também de forma encarecida que se talvez ficou alguma dúvida, alguma sugestão para algum outro esclarecimento complementar, deixe teu comentário aqui, porque o objetivo desse vídeo, desse canal, é realmente trazer, né, o direito militar na prática, trazer a realidade, a vivência do escritório de advocacia,
mas também podem surgir outras questões a partir da produção desse conteúdo que certamente eu buscarei esclarecer. Encaminhe esse vídeo para algum amigo que fica às vezes insatisfeito com a demora, às vezes de alguns dias, 2 dias, 3 dias, 5 dias, 10 dias, e o advogado não distribuiu o processo, né? E muitas vezes ele precisa entender esse contexto que eu tentei resumir aqui, que na verdade tem muito mais do que isso, mas aqui a gente já tem minimamente uma noção de como funciona o início do processo pela petição inicial. Um abraço!